Bom dia, pessoal. Como é que vai todo mundo? Essa é a nossa aula 3, né? Nossa aula síncrona 3, que na verdade vai ficar gravada para vocês. A gente vai falar um pouquinho do tópico 4, né, que vocês já finalizaram, e vamos também abordar o tópico 5, de inovações e tendências tecnológicas de bebidas destiladas. Então vamos lá. Nós vimos aí no nosso tópico 4 sobre legislações que o principal ponto de apoio para a gente, a principal referência é o site do Ministério da Agricultura, porque é lá que são registrados os produtos, as empresas, a gente vai ver algumas normas mais específicas sobre isso. Então esse é o caminho, quero começar uma indústria, quero verificar legislações, quero verificar atualizações, simplesmente site do Ministério da Agricultura, as informações estão todas lá. Coloquei para vocês aqui uma imagem, né? Mas é muito simples, né? Entrar no site gov.br, procurar o Ministério e procurar a parte de legislação de bebidas, que é referente, né? Que é uma responsabilidade, vamos dizer assim, uma atribuição do Ministério da Agricultura. Como a gente está vendo aqui, a página inicial de uma cartilha muito grande, eu acho que são 2.000 páginas, que o Ministério consolidou, né, que ele foi buscando e organizando ao longo aí de muitos anos, mas que foi terminada essa organização em 2023 e foi publicado em 2024, que é a consolidação de normas de bebidas de uma maneira geral, né, inclusive engloba aí as bebidas destiladas, né, que é o nosso principal foco. Provavelmente vocês já tiveram acesso a isso, já conhece, mas vamos dar uma passada aqui, principalmente para quem não viu, que é um bom caminho, né, para a gente encontrar as informações já de forma mais organizada. Mas essa cartilha ela não exclui, né, a nossa necessidade de estar sempre atualizando no site, como eu já falei, porque a legislação ela é contínua, né? Ela é dinâmica, ela está sempre mudando algumas coisas e a gente tem que estar sempre atento a isso, porque é uma obrigação técnica, né? Estar sempre atualizado em relação a essa legislação. Uma das coisas que a gente vai encontrar então nessa cartilha, que é o compilado da legislação, são as normas de registro e estabelecimento. Então a gente tem que ter consciência do seguinte: quero iniciar a produção de uma bebida, registro no Ministério da Agricultura. Como que faz esse registro? Tem todas as normas, todas as exigências legais, exigências sanitárias, que tipo de equipamento que eu posso ter, qual é o tipo do material desse equipamento, se um material, por exemplo, de um determinado metal pode ser usado ou não, como que tem que ser a disposição dessa sala, pé direito, né, que é a altura do piso até o teto, posição de janela, tipo de luz, o posicionamento dos equipamentos, entrada e saída, fluxo de materiais, tudo isso a gente encontra nessas normas do Ministério. Então, o registro de estabelecimento, que é uma exigência, ela vai tanto para quem vai industrializar, para quem vai importar, para quem vai reprocessar, no caso de quem vai envasilhar ou quem vai comprar produtos para fazer engarrafamento. Então, tem todas essas normas lá nessa cartilha, né? E ela tem um índice, né? Fica muito mais fácil, né, de fazer essa observação. Aqui, como exemplo, né, eu trago para vocês o exemplo da cachaça, que é um produto típico brasileiro. Então, lá tem as normas, por exemplo, que define aqui, ó, cachaça e bebida destilada de denominação típica e exclusiva da aguardente cana produzida no Brasil. Está até destaque aqui em negrito na norma, tá? Não fui nem eu que fiz esse destaque. Com graduação alcoólica de 38 a 48 por cento, volume por volume, a 20 graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado de caldo de cana-de-açúcar, com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionadas de açúcar. Então tem a denominação, tem o que pode ou não ser adicionado para a padronização. Um destaque importante aqui em vermelho: não há importação da bebida cachaça. Por quê? Porque ela tem que ser produzida no Brasil. Então não tem como eu pegar um produto que foi produzido em outro país, trazer para o Brasil e chamar de cachaça, tá? Porque isso já fere o princípio da norma técnica do decreto, né, que define o que é a cachaça. E aí a gente encontra também dentro da cartilha, dentro das normas, dos decretos, das legislações de maneira geral, os parâmetros de qualidade que têm que ser observados, analisados e garantidos, vamos dizer assim, pelo fabricante daquele produto. Esse aqui é o parâmetro analítico para a cachaça. E aí, para outras bebidas, esses são seus parâmetros também. Normalmente, dentro das bebidas destiladas,
esses parâmetros acabam sendo muito parecidos. Mas vamos ver aqui, por exemplo, a graduação alcoólica tem o mínimo e tem o máximo, que a gente já tinha falado antes, acidez, ésteres totais. Eu destaquei aqui o metanol, que é o álcool metílico, que é o álcool com um único carbono na sua cadeia. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado dele daqui a pouco, que tem um limite de 20 mg por 100 ml. Às vezes a gente vê na legislação limite de 200 mg por litro, que é a mesma referência, o mesmo quantitativo. Então existe um limite. Esse limite ele tem a ver com a garantia da segurança, né, da qualidade do produto. E normalmente, seguindo, né, as normas técnicas, os procedimentos corretos de fabricação, não há problema em relação a essa bebida. Os problemas relativos ao metanol estão relacionados normalmente a fraudes. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos relembrar aqui as questões do metanol, que a gente já comentou na aula anterior. O metanol é um álcool, né, o álcool com a menor cadeia de carbono, ele tem um único carbono, e o grupamento OH, que é a definição, né, na química orgânica do que é o grupo de substância que a gente chama de álcool. Né? O etanol, que é o objetivo, né, da fermentação das bebidas, ele é um composto de 2 carbonos, são 2 carbonos com o grupamento OH. Então é uma molécula de peso molecular maior do que a do metanol, e por essa razão tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição, né? Ou seja, vai passar para o estado gasoso, vai passar do estado líquido para o estado gasoso em temperatura maior. E são substâncias diferentes, e inclusive no nosso organismo tem uma diferença muito grande. Um é tóxico, que é o caso do metanol, em baixíssimas concentrações já. Então, nós temos muitos casos confirmados aí de intoxicação com metanol, inclusive com algumas mortes, né? E esse metanol vem de quê? Ele vem de uma reação química a partir da pectina, que está presente na matéria-prima dos vegetais que vão passar pelo processo de fermentação e vão chegar, durante esse processo de fermentação, diversas substâncias são produzidas. Então, não é só o etanol. Então, a partir da pectina, então o processo é diferente, não é o mesmo processo da produção do etanol. A partir da pectina, a gente vai chegar no metanol. E esse processo é enzimático, ou seja, envolve enzimas que aceleram, que são necessárias nessa reação, que aceleram essa reação e que, através dessas enzimas também, a gente pode fazer o controle. Daqui a pouco eu falo melhor disso. Mas está presente principalmente em frutas. Então, por exemplo, quando o produto fermentado vem de uva e maçã, a tendência é maior de ter a pectina, que é o caso, por exemplo, de vinho. Mas não quer dizer que o vinho vai ter mais metanol que outras bebidas, porque a concentração, primeiro, o próprio processo de fabricação impede que tenha uma concentração acima daquele mínimo, daquele máximo, desculpe, né, que a legislação estipula. Então, basta ter um bom processo de fabricação que você impede essa presença do metanol. Mas ele está mais presente aí nas cascas, principalmente de frutas, também está presente nos cereais. Por essa razão, as bebidas destiladas têm que ter um controle em relação à presença do metanol, e está presente na cana-de-açúcar também. De todos esses aqui, a cana-de-açúcar é a que vai ter uma menor concentração, mas ele está lá. Então também exige que a gente tenha cuidado aí no processamento. Então, basicamente aqui, para a gente fechar essa parte do metanol, o metanol ele evapora mais facilmente. Então é por isso que a gente faz o descarte dele na cabeça. Ele tem uma temperatura de ebulição mais baixa, vocês estão vendo aí. E aí basta que a gente faça o quê? Inicie o nosso processo de destilação e descarte os primeiros destilados. A maior concentração de metanol vai sair rapidamente, com 1, 2, 3% aí da retirada do primeiro volume. Para se a gente espera 100 litros de destilado, 3 litros que a gente tirar, a gente está tirando a maior parte do metanol. Mas para ter uma garantia, a maioria das destilarias vão fazer uma retirada maior, pelo menos uns 10%. Então é comum retirar 10%, 15%. E obviamente esse álcool que foi retirado no início, ele serve para outras finalidades, mas não para a finalidade da bebida. E aí depois vem o coração, que a gente já falou sobre ele, é a bebida em si, né? A parte mais importante. E no final, o que a gente chama de calda, né? Que é o final da destilação, que também tem um volume em torno de 10%, também tem que ser retirado, porque ali a gente tem aquelas substâncias que têm uma dificuldade maior de passar na destilação. Então já está no final, temperatura mais elevada. É importante a elevação dessa temperatura para desativar várias enzimas que vão atuar aí, vários processos que podem ocorrer na bebida.
Mas tem que tomar cuidado com esses produtos, porque esses produtos são produtos que dão sabor mais intenso. Então, em pequenas concentrações, alguns são importantes, mas em grandes concentrações vão dar características impróprias para a bebida, inclusive substâncias que estão muito relacionadas à ressaca, porque o nosso organismo tem mais dificuldade também de metabolizar, e isso gera alguns problemas, né, não só de dor de cabeça, mas pode gerar outros problemas de saúde também. Então, vamos iniciar aqui o tópico 5, né, falar um pouquinho sobre a inovação nas tendências de mercado, principalmente para as bebidas destiladas. E aí, para a gente fechar o nosso tópico 5 sobre inovações, a inovação é um tópico extremamente amplo, muitos parâmetros, muitas situações em que a gente pode alterar na bebida, a gente pode chamar de inovação. Então, muito se fala sobre inovação, tendências dentro das bebidas destiladas. É muito comum o termo premiumização, que é o desenvolvimento de produtos sempre com qualidade mais diferenciada em relação aos concorrentes. Esse talvez seja o principal parâmetro que a gente vai ver em relação às que a gente pode chamar de inovação ou principalmente de tendência dentro das bebidas destiladas. Existe, pessoal, e você já deve ter estudado sobre isso, uma tendência de diminuição de consumo de bebidas alcoólicas ao longo dos últimos anos e há uma prospecção para que isso continue ocorrendo nos próximos anos. O que isso implica principalmente nas bebidas destiladas? Uma necessidade maior de um controle rigoroso de qualidade, de um fornecimento de produtos diferenciados no mercado, porque a tendência não é de aumento de consumo, a tendência é de melhoria dos controles, dos parâmetros de qualidade e de uma colocação no mercado aí de produtos que vão se destacar pelo seu diferencial de qualidade, pela forma como os consumidores enxergam aquele produto. Aí trago aí para a gente fechar 2 exemplos de artigos que eu coloquei para vocês, está disponível lá na sala do Moodle. Um falando sobre inovação no setor de cachaça artesanal, com uma pesquisa feita dentro de uma empresa, né, sobre os aspectos que essa empresa adotou e que chamou de inovação. Então aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, produto posicionado no segmento de luxo, inovação dos equipamentos de produção. Então, o que a empresa foi fazendo para preencher esses requisitos aí chamados de inovação? Para a exportação, por exemplo, inovação do processo, melhorias na questão de envelhecimento. Então, tudo isso é inovação. Inovação não precisa ser algo extremamente radical, mas algo que incremente, né, naquele produto da empresa. Um outro trabalho que eu coloquei é a avaliação de vodka produzida a partir de fermentação da mistura de polpa de banana e inhame. É óbvio que toda vez que a gente vai produzir uma inovação, você precisa observar na legislação se aquilo continua se enquadrando dentro do requisito legal para ser chamado daquele produto. Então, muitos produtos podem conter outras substâncias, outras matérias-primas, desde que mantenha uma determinada base. Esse trabalho, por exemplo, ele avaliou a produção de vodka a partir da fermentação da mistura de polpa de banana com inhame e verificou a possibilidade, né, de aceitação desse produto. É sempre importante, quando a gente vai lançar um produto novo no mercado, buscar um grupo de consumidores e que esse produto seja avaliado para que previamente, antes de esse produto chegar efetivamente no mercado, você já tenha uma ideia. Isso envolve análise estatística, isso envolve um processo, né, de avaliação sensorial mais minucioso. Então, trago esses 2 exemplos aí para a gente observar em termos de inovação. É sempre importante ter em mente que às vezes a empresa já tem um bom produto e o que ela precisa não é necessariamente de uma grande inovação, e sim de um posicionamento em termos de mercado, né, ou de um fluxo melhor, né, de marketing, que envolve uma série de situações. E é isso, me coloco à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar lá na sala do Moodle. A gente finaliza aqui o nosso tópico, a nossa aula 3, né, que fecha todos os 5 tópicos. E bons estudos aí para vocês, boa finalização de curso. Um grande abraço para todos aí e até mais.